Olá pessoal, estamos de volta com o nosso mini curso de Ubuntu Linux Conhecendo e Usando. Esse é mais um vídeo do Vídeo de TI e eu sou o Jackson Pires. Muito bem, aqui na aula 1 nós vamos falar sobre a história, distribuições e por que usar o Ubuntu Linux. Bom, a história do Linux ela é bem extensa, né? Mas é interessante a gente conhecer pelo menos um aspecto que é o seguinte. Em 1991, esse camarada aí, Linus Torvalds, lá da Finlândia, né? Ele mandou um e-mail, né, enviou um e-mail para um grupo de programadores dizendo que estava precisando de ajuda para continuar um projeto que ele vinha desenvolvendo. E esse projeto, que ele chamou de Linux, a ideia é que ele pudesse portar, né, um sistema operacional que já existia, chamado Minix, que já era algo como uma cópia de um outro chamado Unix, não é? E ele precisava concluir esse projeto. Mas por que era importante? E o pessoal achou interessante e queria ajudar ele. Porque o Minix, que era uma cópia do Unix, né? O Unix era um sistema operacional pago. Na verdade, um sistema operacional pago, muito robusto, muito conhecido. E aí, o Andrew Tannenbaum, né? Vamos olhar aqui na internet, o Andrew S. Tannenbaum, né? Ele resolveu criar esse Minix como algo que pudesse ser o Unix de graça, né? Mas aí ele esbarrou em algumas dificuldades e o Linus Torvalds ele decidiu pegar isso aqui e dar continuidade. Então ele se inspirou, né, nesse Minix, criou, como ele falou aqui, um Minix melhorado, né? Um Minix melhor que o Minix, mas aí quando ele já tinha feito uma parte, né, desse código que ele estava chamando de Linux, né, ele viu que ia precisar de ajuda. Então, quando ele conseguiu algo já funcional, né, ele diz aqui, ó, nessa carta que ele enviou, né, para os programadores lá da Comp Minix, ele disse que já conseguia executar o Bash, o GCC, o GNU Make, etc, etc. Ele disse, bom, então já que está funcionando isso, eu vou chamar agora as pessoas para tentar me ajudar. Né? Por quê? Porque aí a ideia dele era ter um sistema operacional que fosse de graça e que fosse à altura lá do Unix, que era muito conhecido, muito poderoso. Então, ele chamou o pessoal para ajudar. O resumo é esse. E onde é que o Linux entra aí? O Linux, né, ele chamou de Linux porque Linus Torvalds é o nome dele, ele botou um X no final aí, relembrando aqui do Unix ou do Minix, tá certo? Então, só fazendo alusão a isso. Então, assim, onde é que o Linux se encaixa? O Linux ele é a peça básica para o funcionamento de um sistema operacional, tá certo? É ele quem conversa com o hardware, né? Ele quem conversa, por exemplo, com uma placa de rede, é o Linux que conversa com o HD, o Linux que conversa com, sei lá, o modem, e essa é a parte mais complexa da coisa, né? Fazer tudo funcionar. Então, tem que ter alguém gerenciando aí, e quem está fazendo isso hoje, no caso aí do projeto dele, é o Linux, tá? Tem inclusive uma imagenzinha aqui embaixo que mostra bem isso, né? O Linux fica no meio, o kernel, o centro, conversando com o hardware, né? E dando suporte também aqui à parte que a gente interage, né? A parte de desktop, janelas, etc, etc, etc. Tá certo? Então, na ideia geral, o que eu queria que vocês conhecessem da história é que esse camarada aqui é o responsável por hoje a gente tem um sistema operacional que é de graça, que todo mundo pode utilizar e que é compatível, né, com Unix, né? Se você aprender o Linux em terminal, mais à frente aí que a gente vai poder observar, vai poder ver, você chegando numa máquina Unix, a diferença é muito pouca, não é? A estrutura é muito parecida. Então, a ideia do camarada foi essa, deu certo, né? E a gente está falando hoje sobre ela aqui, tá certo? Agora, como ele gerou apenas o núcleo, né? Ele não criou as aplicações que ficam em volta, né? Por exemplo, um editor de texto gráfico, ele não fez isso, ele fez apenas o núcleo. Alguém foi lá depois e desenvolveu a interface gráfica com editores de texto, com planilhas, etc, etc, etc. Então, como ele criou apenas o núcleo e disse que esse núcleo era de graça e qualquer programador poderia copiar aquilo ali, o que é que aconteceu? Aconteceu que começaram a aparecer várias distribuições, tá certo? E o que seriam essas distribuições? Ora, a distribuição é o seguinte, já que eu tenho um núcleo, que a gente chama de kernel, disponível de graça, e esse núcleo já faz a parte mais bruta, mais difícil, né, que é conversar com o hardware, eu vou pegar aquela parte ali e em cima dela eu vou construir todas as aplicações que um sistema operacional deve ter. Como, por exemplo, um editor de texto, um editor de imagens, etc, etc, etc. Então, com isso, aconteceu do Linux ter várias distribuições. Ou seja, todo mundo tem o mesmo núcleo, mas eu tenho várias versões diferentes do Linux.
cada uma geralmente se propondo a fazer alguma coisa diferente da outra, com mais especificidade em alguns assuntos, né? Então, por exemplo, as distribuições hoje são as mais diversas, né? A gente tem o Red Hat, a gente tem o Ubuntu, a gente tem o SUSE, a gente tem o Fedora, o Debian e assim vai, tá certo? O Gentoo, né, o Slackware, tem vários. Agora, como escolher isso aí, né? Realmente é uma salada, são muitas versões, né? Se a gente olhar essa imagem aqui, a gente vê que são muitas e só cresce, né? Tem essa Linux Distro Timeline, ou seja, a linha do tempo das distribuições Linux, né? Tudo começa aqui no GNU Linux, né? Que é o centro, né? O kernel, e aí você vê que o Debian, né? Que é essa faixinha vermelha aqui, esse tracinho vermelho, foi quem o Debian é uma mainstream, né? Ou seja, ele é principal e a partir dele outros se derivaram, e assim vai, nós temos vários, mas é claro que em algum momento você vai ter que escolher uma para poder trabalhar e para poder usar no dia a dia, tá certo? Muito bem. A Linux Foundation, né, que é uma fundação criada depois aí para dar suporte, fomentar o Linux, né, mostrar porque ele é bom, dar cursos, etc. Ela acabou classificando, né, essas três distribuições aí, a OpenSUSE, a CentOS e a Ubuntu, né, como distribuições que ela recomenda, vamos dizer assim, tá certo? Onde a SUSE ali, né, seria para corporações, né, seria para empresa, ou seja, é aquele workstation lá que deveria estar nas empresas para trabalhar. Por quê? Porque tem ferramentas que vão facilitar o uso das pessoas lá no dia a dia de um trabalho. Tem o CentOS, que seria para servidores, né? Então, se você vai instalar um servidor que precisa de alguns serviços, o CentOS já te ajuda nisso aí, já tem ferramentas mais específicas para essa parte de servidor. E o Ubuntu seria para as pessoas eu ia dizer desktop aqui, mas seriam para pessoas que estão em casa, né? Seriam para aquelas pessoas que usam no dia a dia, usam em casa, seria para home, né? Seria para quem está trabalhando, para quem está usando em casa, assim como o Windows, né? O Windows se propõe a fazer tudo isso numa versão só. No caso aqui a gente tem 3 distribuições que não é obrigado você usar cada uma dessas para esses motivos, né? Por exemplo, o OpenSUSE para usar numa empresa. Não, o pessoal acabou adotando ela, na Linux Foundation indica ela como uma ferramenta, um sistema operacional mais dedicado à empresa, porque ele vai ter algumas ferramentas que vão facilitar esse trabalho. O Ubuntu, ele é mais para o pessoal de casa, né? Quem está usando no dia a dia ali em casa mesmo, e é por isso que a gente vai ficar trabalhando em cima dessa versão. Eu, particularmente, também uso o Ubuntu, né? Então, vamos falar sobre essa distribuição por conta disso, por conta de uma recomendação lá da Linux Foundation, ok? Mas por que é que eu devo usar o Ubuntu Linux, né? Como eu falei agora, além de ser uma distribuição para quem né, para quem vai usar em casa, melhor dizendo, por que é que eu devia usar? Veja, as premissas do Ubuntu Linux são essas, ó. Se você pegar lá o site ubuntu.org, né, ele vai ter explicando qual é a filosofia por trás dessa distribuição, e ele diz o seguinte, ó, a palavra africana Ubuntu, ou Ubuntu, eu não sei como é que fala exatamente, mas não é traduzível diretamente e exprime a consciência da relação entre o indivíduo e a comunidade. Então, uma pessoa com Ubuntu está aberta e disponível para as outras, apoia as outras, não se sente ameaçada quando as outras pessoas são capazes e boas. Veja, a filosofia do Ubuntu é essa, é apenas expandir, é apenas passar conhecimento, né, de uma pessoa para outra e todos ganham com isso, né? Então, por essa filosofia desde o começo, nessa distribuição Linux, é por isso que ela ganhou tanto espaço e hoje em dia é muito conhecida por muita gente. Se você procurar documentação aí na internet ou qualquer dica sobre o Ubuntu, você vai encontrar facilmente, tá certo? Tá aí, outra coisa interessante é notar a periodicidade do Ubuntu, né, e falar também sobre o Ubuntu LTS. Veja, a periodicidade do Ubuntu é o seguinte, o Ubuntu, o legal é que ele lança versões a cada 6 meses, né? Então, se a gente for olhar no site ubuntu.org, já nas próximas aulas a gente vai dar uma olhada nele, você vai ver que as versões sempre são categorizadas assim, 14.04, 14.04, 14.10, 15.04 e assim vai. Por quê? Essa nomenclatura, os 2 primeiros números é o ano, né? Então 14 é 2014,
04 é o mês 04 em que ele foi lançado. E a cada 6 meses ele lança uma versão nova. Então a gente sempre tem a 14.04, 14.10, 15.04, 15.10 e assim vai, tá? Então, a princípio, é a cada 6 meses, eu não sei se isso vai mudar daqui para frente, mas a periodicidade do Ubuntu é essa, a cada 6 meses uma versão nova, totalmente de graça, você baixa, instala ou atualiza a sua máquina se você já utilizar o Ubuntu. O Ubuntu LTS é o que eles chamam de Long Term Support, né? Ou seja, é um Ubuntu que eles garantem que aquela versão é uma versão que vai durar, se eu não me engano, 4 ou 5 anos. Eles dão suporte longo para aquela versão. Geralmente, né, o pessoal que usa, por exemplo, em servidor, geralmente utiliza versões LTS. Por quê? Porque são versões garantidas que eles vão dar suporte durante mais tempo. Porque imagine você instalar um servidor com Ubuntu e a cada 6 meses tem que reinstalar, tem que atualizar, melhor dizendo. Ia ser muito chato, né? Então a versão LTS é isso, são versões que a cada período aí, eu não sei exatamente, mas eles lançam essas versões e essas versões têm suporte de 4 anos. A última versão lançada aqui foi a 14.04, que é a que a gente vai usar no curso, tá certo? Mas você pode estar assistindo esse vídeo aí depois e a mais nova ser outra. Eu vou mostrar como achar isso no site, você vai ver que é tranquilo. Então eu particularmente também só utilizo versões LTS, porque são versões que têm garantia de 4 anos, tá certo? Não que eu vá só atualizar para a próxima versão com 4 anos, mas eu tenho aquela versão e eu posso ficar com ela até 4 anos, porque eu vou ter suporte àquela versão oficialmente lá no Ubuntu, tá certo? Eu lembro que eu usei acho que a 12.04 e agora estou usando a 14.04. Então passei praticamente 2 anos com uma versão, mas entre essas duas versões LTS existiram várias aí que foram a cada 6 meses, né? Então é interessante saber que tem essa periodicidade. É interessante conhecer o que tem entre as versões, nessas versões a cada 6 meses. Se tiver alguma funcionalidade que lhe interessa, você vai lá e atualiza. Se não, fica na LTS, aguarda uma próxima versão que é mais robusta, vamos dizer assim, pois vai ter esse suporte durante mais tempo, e aí a gente atualiza tranquilamente, tá certo? Então essa primeira aula é isso, é só para a gente conhecer rapidinho o que gira em torno aí do Ubuntu, do Linux, de uma forma geral, e já já a gente volta. Um abraço.